Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Gordo, de Física, e hoje nós teremos uma revisãozinha para a EFON. Então eu separei aqui algumas questões de alguns assuntos que são bastante importantes na EFON. Tá? Eu separei algumas questões de ondas, algumas questões de estática, algumas questões de magnetismo e algumas questões de MHS para vocês. São assuntos que são bastante recorrentes na prova da EFON, e que com isso tem um peso muito grande, né, na hora de você conseguir resolver questões da prova, tá bom? E a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão de efeito Doppler. A gente vai identificar isso durante a questão, mas é uma questão de efeito Doppler. E vamos ler então aqui o enunciado da primeira questão. O que ela diz? Ela diz o seguinte: uma fonte sonora de frequência F0 é arremessada verticalmente para cima com velocidade inicial V0 de um ponto da superfície terrestre no qual a aceleração da gravidade é g. Aí temos os dados aí, ó. A aceleração da gravidade é o g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Que é um dado que não é muito... Em geral a gente informa 10 metros por segundo ao quadrado e não 9,8, né? Mas 9,8 é mais próximo do valor correto, né? Entre aspas, da gravidade. E a velocidade inicial da fonte sonora é 98 metros por segundo. Aí a pergunta é, quer dizer, na verdade tem uma nota ainda antes, né, que diz: despreze a resistência do ar e a variação da aceleração da gravidade com a altitude, que em geral que a gente já faria, mesmo que essa nota não estivesse aí, né, mas a questão está sendo bem formal, te indicando que a resistência do ar vai ser desprezada e que a aceleração da gravidade não varia com a altitude, que é o que em geral acontece, né, mas a questão manda você desprezar a variação da gravidade com a altitude em relação à superfície da Terra, né. E aí olha a pergunta: a frequência F percebida 10 segundos mais tarde por um observador estático situado no local do arremesso tá o quê? Então como é que você identifica que essa questão é uma questão de efeito Doppler? Você identifica que essa questão é uma questão de efeito Doppler? Primeiro, porque o cara fala de onda sonora. Então, falou de onda sonora, não é que uma questão de onda sonora necessariamente de Doppler, mas falando do universo dos concursos militares, em geral, questões de ondas sonoras envolvem Doppler, tá? Então, existe uma grande incidência de questões de ondas sonoras que envolvem efeito Doppler. Primeiro ponto. O segundo ponto é o pedido da questão, né? Ele pergunta a frequência F percebida por um observador. Então, se é uma frequência percebida, que em geral deve ser diferente da frequência emitida, né? Senão a questão não faria muito sentido. Pode ser que seja igual, tá? Mas em geral é diferente. Se falou de frequência percebida, você sabe que é uma questão de efeito Doppler. Então, é cravado. É uma questão de efeito Doppler. Isso não quer dizer que não haja outros assuntos envolvidos. Né? Nessa questão há outros assuntos envolvidos. Mas é uma questão de efeito Doppler. Você não pode esquecer que é uma questão de efeito Doppler. Então vamos lá. Sendo uma questão de efeito Doppler, qual é a ideia aqui que a gente tem que ter para resolver a questão? Você tem que lembrar que o efeito Doppler é o efeito que traz o que pra gente? Que efeito, né? É o efeito que mostra que um observador em movimento relativo à fonte do som, né, a fonte sonora, ele escuta, né, ele percebe as ondas sonoras com uma frequência diferente da que foi emitida pela fonte, né, em repouso em relação à fonte. Então, quando você tem um observador em repouso em relação à fonte, imagina que eu tô aqui, tem uma caixa de som aqui, uma JBLzinha, enviando o som para mim. Eu escuto o som da JBL com uma certa frequência. E se eu me afastar da JBL continuamente, né, ou se eu me aproximar continuamente da JBL, eu ouço uma frequência diferente da frequência emitida na situação original, né? Na frequência emitida não, né? Na frequência que eu percebia na situação original. Porque agora eu estou me movendo em relação à fonte sonora. Então sempre que um observador do som, o observador do som é alguém que escuta, né? A gente chama de observador, não deixa de chamar de observador. Então o observador do som, ele escuta, né? Ele percebe uma frequência diferente da emitida se ele estiver em movimento, relativo em relação à fonte sonora. E, resumindo, né? Se há uma aproximação entre a fonte sonora e o observador, na aproximação escutam-se sons mais agudos, porque a frequência aparente ela é maior. Se há um afastamento relativo, é o contrário que ocorre. Um afastamento relativo, ouve-se sons mais graves, porque a frequência observada ela é menor, né? Quanto menor a frequência, mais graves são os sons. Quanto maior a frequência, mais agudos são os sons. Então, na aproximação relativa, frequência observada é maior, sons mais agudos. No afastamento relativo, a frequência escutada é menor,
os sons escutados são mais graves, beleza? E aí a pergunta do problema é saber o que acontece com a frequência observada depois de o observador, né, ter tacado a fonte 10 segundos, né? Durante 10 segundos. A fonte voou por 10 segundos, houve-se um som depois de 10 segundos, esse som ouvido, ele tem que frequência, beleza? Antes de a gente analisar a questão mais propriamente dita, vamos relembrar da equação do efeito Doppler, né? Quando a gente fala de efeito Doppler, o que a gente tem que levar em conta? Eu vou botar a fórmula e depois vou lembrar como é que a gente analisa a fórmula, beleza? Então, no efeito Doppler, temos uma fórmula para a frequência observada, né? O que a frequência observada ela diz pra gente? A frequência observada, que a gente em geral chama de F, ela é a frequência emitida, que em geral a gente chama de F0, né? A frequência emitida é a frequência em repouso, é a frequência que o observador escuta quando em repouso relativo à fonte, vezes o quê? Vezes uma fraçãozinha. E nessa fração, há sempre em cima e embaixo a velocidade do som, em cima e embaixo, velocidade do som. E aí, a gente escreve sempre assim, ó, velocidade do som em cima e embaixo, mais ou menos, e em cima entra a velocidade do observador, vou chamar de VOBS, e embaixo entra a velocidade da fonte, vou chamar de VFON aqui. Então, velocidade do observador e a velocidade da fonte. É esta fórmula que indica pra gente qual é o valor da frequência observada, né, pelo observador, quando comparada com a frequência emitida pela fonte em repouso. E qual a ideia? Como é que a gente determina, né? Porque aqui a gente tem sinais de mais e menos, então na prática a gente tem 4 fórmulas possíveis aqui, né? Escolher mais em cima, mais embaixo, mais em cima, menos embaixo, menos em cima, mais embaixo, menos em cima, menos embaixo. E para um par de velocidades do observador e da fonte, né? Essas 4 possibilidades aqui de fórmulas nos dão 4 possibilidades de frequências escutadas diferentes. E aí qual é a ideia? Como é que a gente decide se a gente usa mais em cima, menos em cima, ou mais embaixo, menos embaixo? Para você fazer essa decisão, o grande bizu é você posicionar, né, na sua questão, na situação que você está analisando, o observador e a fonte. Então, estou supondo aqui uma situação em que o observador está à esquerda da fonte, mas não importa, tá? Se é da esquerda, na direita, em cima, embaixo. O que importa é você localizar espacialmente o observador e a fonte e criar um eixo que aponta do observador para a fonte. Cria-se um eixo que aponta do observador para a fonte. E toda a velocidade a favor desse eixo, ela é positiva. Positiva no sentido de você vai escolher o sinal de mais naquela expressão. O que eu quero dizer com isso? Imagina a situação em que a velocidade do observador aponta para a esquerda. Se a velocidade do observador apontar para a esquerda, você considera ela como positiva naquela conta. Então, se você sabe que a velocidade do observador é dirigida para a fonte, você escolhe o sinal de mais. Agora, se a velocidade do observador for contrária à fonte, né, ela não for dirigida para a fonte, ela for contrária à fonte, a velocidade do observador, ela entra com um sinal de menos aqui em cima. Beleza? Então, velocidade do observador a favor da fonte, né, no sentido da fonte, entra o sinal de mais. Contrária à fonte, entra o sinal de menos. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Para a fonte, você tem a mesma análise. Se a velocidade da fonte é a favor desse referencial positivo, né? Ou seja, contrária ao observador, né? O observador está para a esquerda, nesse meu desenho. Se a velocidade da fonte for para a direita, né? Você considera para ela um sinal positivo, da mesma forma. Se a velocidade do observador for para a esquerda, você considera para ela um sinal negativo. De boa? Então, errei aqui, ó. Velocidade do observador, né? Velocidade da fonte, certinho? E aí, qual é a grande ideia? Você vai ter que, em cada questão, identificar isso. Em cada questão, você vai ter que identificar se a velocidade do observador está apontada no sentido da fonte ou ao contrário, para decidir mais ou menos, e mesma coisa para a fonte. Se está no sentido positivo ou no sentido negativo desse eixo. E o eixo é sempre do observador para a fonte. Para você decidir o mais ou menos, sempre crie um referencial que aponta do observador para a fonte. Velocidades no sentido desse referencial são positivas. Velocidades no sentido contrário desse referencial são negativas. É assim que se vai supor. É assim que se sempre vai analisar a física da questão para poder decidir como é que você usa a fórmula. Esse é o primeiro ponto. E isso aqui que eu falei vale literalmente para todas as questões de efeito Doppler. Não importa qual seja a questão de efeito Doppler, você analisa essa fórmula dessa forma e você
Em termos de análise, você nunca vai errar se você pensar dessa forma. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos retornar à questão, né? O que a questão ela te traz? Ela te traz um observador que está com uma fonte para cima. Essa fonte que sobe, ela está continuamente emitindo o som que retorna ao observador. E aí a pergunta do cara é a frequência do som percebido 10 segundos após o lançamento da fonte para cima pelo observador. Quem está observando isso é o observador, né? Ele não diz exatamente que o observador tacou a fonte, né? Mas ele diz um observador estático situado no local de arremesso. Ou seja, é como se fosse alguém do lado de quem tacou, né? Então dá no mesmo, né? É como se fosse a própria pessoa que tacou. Então vamos pensar dessa forma que fica mais fácil. Eu tenho um alto-falante que eu taco para cima. Esse alto-falante está continuamente emitindo som e eu recebo esse som depois de 10 segundos. Ou seja, depois de 10 segundos, o som que eu recebo, ele é... Qual é a frequência do som recebido, né? Porque a pergunta é essa, né? A frequência F percebida 10 segundos mais tarde, né? O que é 10 segundos mais tarde? É mais tarde em relação ao momento do lançamento, né? Porque a questão tem uma ordem didática, né? Tem uma ordem lógica essa questão, ó. Uma fonte sonora de frequência F0 é arremessada verticalmente para cima e ele pergunta da frequência observada 10 segundos mais tarde, ou seja, 10 segundos após o lançamento. E entendemos o que a questão está te perguntando, né? Eu quero saber qual é a frequência que eu ouço 10 segundos depois de ter lançado a fonte para cima. Esse é o primeiro ponto. E aí, em geral, em questões de efeito Doppler, né, você consegue fazer uma conta, né? Você joga aqui no lugar do F0 o valor do F0, você joga no lugar do V do som o valor que a velocidade do som tem, joga no lugar do V do observador o valor que a velocidade do observador tem, o valor que a velocidade da fonte tem, e você encontra a frequência de fato percebida. Só que você percebe aí que o F0 não é dado, né? O F0 é F0. F0 não é dado. A velocidade do som também não é dada. A fonte tem até velocidade dada, porque... Quer dizer, a fonte não, desculpa. O observador tem até velocidade dada. Por que o observador tem velocidade dada? Porque o observador está estático no chão, né? A gente já sabe que a velocidade do observador nessa questão vai ser 0, já vou anotar isso. E a fonte vai ter uma velocidade vagria, né? Porque você tacou a fonte para cima. E tendo você tacado a fonte para cima, ela vai freando, né? Porque qualquer coisa que você taque para cima, freia até parar lá em cima para depois voltar. Essa coisa vai lá em cima, freia, para e volta. Então vai depender muito disso, né? De qual ponto você vai ter que analisar para saber se a fonte está subindo, qual a velocidade que a fonte tem, enfim. A questão é, você não tem muitos dados para fazer contas, né? Então você não vai chegar a um valor de F exato. Tanto que as opções têm isso previsto, né? A opção não põe um valor numérico para o F. A opção letra A põe que 0 é menor que F, é menor que F0, ou seja, ele está dizendo que a frequência F percebida é menor. Na letra B ele está dizendo o quê? Que o F é igual a F0, ou seja, ele está dizendo que a frequência percebida é idêntica à frequência ouvida, né? A frequência emitida. Na letra C, a frequência F está entre F0 e o dobro de F0, né? Está entre F0 e 2F0. Na letra D ele diz que é exatamente 2F0. E na letra E ele está dizendo que é maior do que 2F0. Então a questão não quer que você calcule a frequência efetivamente. Ela quer que você situe a frequência num certo intervalo, né? Ou, se você puder calcular, vai ser exatamente igual ou vai ser exatamente 2 vezes a frequência emitida. Então como é que a gente vai pensar nisso? Primeiro de tudo, é 10 segundos mais tarde, né? E a questão não pediu 10 segundos mais tarde aleatoriamente. Por que a questão pediu exatamente 10 segundos mais tarde? Porque vamos calcular o seguinte. Lembra que você está fazendo o quê? Você, observador, tacou a fonte, né? Vou considerar que eu taquei do chão aqui, né? Tacou a fonte. Então você tem uma fonte sonora aqui, ó. Essa é a fonte sonora e este é o observador. Você é o observador e o F é a fonte sonora. A fonte sonora foi tacada com uma velocidade de 98 metros por segundo para cima, né? Numa região em que a gravidade vale 9,8 metros por segundo elevado ao quadrado. E com a ideia, né? Existe um tempo que, em geral, você consegue calcular com esses valores, né? Você consegue calcular qual é o tempo que a fonte leva para subir. Porque você conhece a velocidade inicial e conhece a gravidade no local.
Então você consegue calcular qual é o tempo que a fonte leva para subir. Você consegue calcular o famoso tempo de subida, né? E como é que você calcula o tempo de subida? Lembra que essa aqui é a velocidade inicial, né? Vou chamar de V0. V0 é a velocidade inicial da fonte, que vale 98. Para eu achar o tempo de subida, o tempo de subida da fonte é exatamente quanto? É exatamente o V0, né? É o V0, exatamente dividido por quanto? Exatamente dividido pelo valor da gravidade, né? É só você usar a equação lá do V igual a V0 mais AT, né? Porque esse é um movimento uniformemente variado, né? Retilíneo, inclusive, né? Porque é um movimento vertical uniformemente variado sob a ação da gravidade. Então, quando você igualar V a zero, vai ficar V0 menos GT igual a zero, T igual a V0 sobre G, né? Que é o que a gente está achando aqui. E o V0 vale quanto? O V0 vale 98 e a gravidade vale 9,8. Isso significa que o tempo de subida, olha aí, ele é exatamente 10 segundos. E aí eu te pergunto, né? Quer dizer, na verdade, você pode me perguntar o porquê eu calculei o tempo de subida. Porque, em geral, o tempo de subida é algo muito comum de se calcular em lançamentos verticais. Esse é o primeiro indício de eu ter calculado o tempo de subida. E o segundo indício é, eu tenho uma velocidade de 98 metros por segundo e eu tenho uma gravidade de 9,8. 9,8, 10 vezes, dá exatamente 98. E a questão pediu 10 segundos mais tarde. Então tá tudo muito correlacionado, né? O 98 e o 9,8 não são aleatórios. É justamente para que o tempo de subida dê exatamente os 10 segundos. Então o que isso significa? Significa que a fonte, que é o alto-falante, né? Ela alcança o ponto mais alto 10 segundos depois, né? Então daqui para cá, durou 10 segundos. Exatamente 10 segundos para a fonte chegar no ponto mais alto. Ou seja, durou exatamente 10 segundos para que a velocidade da fonte valesse zero. Mas aí é que tá. A pergunta é a frequência percebida pelo observador 10 segundos após o lançamento da fonte para cima. Qual é o ponto? Quando a fonte chega lá em cima, ela levou 10 segundos para chegar lá em cima, ou seja, ela levou 10 segundos para que a velocidade fosse zero. Só que o som tem que retornar ao observador para que ele possa ouvi-lo e perceber uma certa frequência, correto? Qual é o ponto, então? O som emitido pela fonte, quando ela tem velocidade igual a zero, ele só é percebido pelo observador mais do que 10 segundos mais tarde. Porque levou 10 segundos para a fonte chegar aqui em cima e, consequentemente, o som vai levar um tempo para voltar para o observador. Ou seja, o som emitido pela fonte 10 segundos mais tarde, ele só é ouvido mais do que 10 segundos mais tarde. Por que eu estou analisando isso? Porque a gente tem que tendência, né? Como é que fica o efeito Doppler nessa questão? A velocidade do observador, ele vale zero. E aí dá muita vontade de, pelo fato de a velocidade ser zero 10 segundos mais tarde, jogar a velocidade da fonte também igual a zero. Mas qual é o nosso erro aí? Porque o som observado 10 segundos mais tarde não é o som emitido 10 segundos mais tarde. O som observado 10 segundos mais tarde, ele foi emitido antes de a fonte ter chegado lá em cima. Porque o som que a fonte emite 10 segundos mais tarde, ele é percebido mais do que 10 segundos mais tarde. Então, qual a ideia? Som roxo. Um som roxo que é emitido 10 segundos mais tarde, ele é observado no observador num tempo t maior do que 10 segundos. Só que não é isso que a gente quer. O que a questão quer é o quê? A frequência percebida 10 segundos mais tarde. Isso significa que para que você observe uma frequência 10 segundos mais tarde, essa fonte tem que estar no meio da subida, né? Porque no meio da subida vai ser emitido um som que eu vou desenhar de azul aqui. Esse som emitido, ele foi emitido num tempo menor do que 10 segundos e ele chega no observador num tempo exatamente igual a 10 segundos, né? Não sei exatamente em que ponto isso aconteceu. Posso até fazer a conta, mas eu não sei exatamente em que ponto isso aconteceu. Mas qual é a minha certeza? Que para o observador ouvir um som 10 segundos mais tarde, esse som tem que ter sido emitido antes de 10 segundos. E qual é o ponto? Antes dos 10 segundos, a fonte tem uma velocidade para cima. Ou seja,
A fonte, ela está se afastando do observador quando o som percebido 10 segundos mais tarde foi emitido. Isso significa o quê? Isso significa que no momento em que o observador percebe esse som, ele foi depois de o som ter emitido e foi emitido enquanto a fonte ainda subia. Ou seja, a velocidade da fonte para esse som percebido 10 segundos mais tarde não é uma velocidade igual a zero. É uma velocidade particularmente positiva. De modo que a conta do efeito Doppler fica o quê? Fica F0 vezes quanto? Vezes o V do som sobre V do som mais V da fonte. Por que mais? Porque a fonte, nesse momento, está se afastando do observador. A fonte tem velocidade positiva, se afastando do observador, logo, você escolhe o sinal de mais aqui embaixo. Né? E aí, escolhendo o sinal de mais aqui embaixo, o que significa? Escolhendo o sinal de mais aqui embaixo, você está pegando o F0 e está multiplicando por uma fração em que o numerador é V do som e o denominador é V do som mais o V da fonte. Então, essa conta aqui é maior do que o V do som, né? Porque você está pegando o V do som e está somando a alguma coisa. Então, é V do som mais o V da fonte. Se é V do som mais o V da fonte, essa fração como um todo, é uma fração menor do que 1. E se essa fração é menor do que 1, você está pegando o F0 e está multiplicando por um número que é menor do que 1. Então, o resultado dessa conta, F0 vezes um número menor do que 1, é também um número menor do que 1. Ou seja, a frequência F0 é maior do que a frequência F percebida, ou a frequência F percebida é menor do que a frequência F0, o que nos dá o gabarito exatamente letra A dessa questão. Então, uma questão que quer te pegar na pegadinha, né? Porque pelo fato de, depois de 10 segundos, a fonte ter a velocidade zerada, ela te induz a pensar que, depois de 10 segundos, a fonte tem uma velocidade zerada, logo a frequência percebida é zero. Só que essa frequência não é percebida 10 segundos após. Ela é percebida mais do que 10 segundos após. Só que eu quero a frequência percebida exatamente 10 segundos após. Ou seja, o som emitido para que haja uma frequência percebida 10 segundos após tem que ter sido um som emitido enquanto a fonte ainda subia. Isso significa o quê? Isso significa que esse tempo aí de 10 segundos para a frequência percebida foi um tempo em que a fonte estava se afastando quando foi emitido o som. Isso significa que o som tem uma frequência menor, porque é um afastamento relativo, um som é mais grave, o F é menor que F0, gabarito letra A. Tudo certo? É isso, galera. Então é uma questão muito boa de efeito Doppler, que não é muito ortodoxa, né? É uma questão um pouco diferente. É uma questão em que você não faz a conta em si, mas é uma questão que tem uma análise muito rica do que é o efeito Doppler. E além disso, além de ter essa análise muito rica do que é o efeito Doppler, é uma questão que te induz ao erro, é uma questão que tem uma pegadinha envolvida, tá? Então é uma questão cuja abordagem ainda não apareceu na prova DEFON, que gosta muito de efeito Doppler, então essa abordagem ainda não apareceu. E, mesmo não tendo aparecido essa abordagem, é algo que é extremamente plausível de acontecer. Certo? Vamos para a próxima questão? Fazer a segunda questão, que é uma questão que trata aí do assunto de MHS. Não só MHS, também tem colisões envolvidas, que é um outro assunto que a EFON gosta bastante. A EFON explora bastante o conceito de colisões nas últimas provas. Está tendo na média aí 1 a 2 questões de colisões por prova. E eu ainda tenho uma questão aqui que relaciona colisões com MHS, que é outro assunto que é recorrente, vai ter com certeza uma questão de MHS na prova DEFON. Então é muito importante você conhecer colisões e MHS. Então vamos lá, vamos ler essa questão juntos. O que é dito? Um sistema mecânico composto por um corpo de massa mzão conectado a uma mola está inicialmente em equilíbrio mecânico e em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, conforme mostra a figura. Um projétil esférico de massa m é disparado na direção horizontal contra a massa mzão. De massa mzinho, né, o projétil, é disparado na direção horizontal contra a massa mzão, provocando um choque perfeitamente inelástico. Então, já falou em choque inelástico, você tem que ter certeza. Você tem a certeza de que os corpos, tanto o projétil quanto o bloco, eles permanecem juntos após a colisão, certo? Que inicia uma oscilação no sistema. Inicia uma oscilação, sistema massa-mola, oscilação, você já sabe que tem um MHS aí envolvido.
Então tem uma parte aí da questão que trata de colisões, tem uma parte da questão que trata de MHS. E aí, não sei do que vai ser perguntado exatamente, vamos tentar descobrir. Aí ele te dá aí os dados, né? Ele fala que a massa mzão, que é a massa do bloco, é 10 kg, a massa mzinho, que é a massa do projétil, é 2 kg. A amplitude de oscilação do sistema, ou seja, ele já está te dando um dado referente a um MHS posterior. A amplitude de oscilação do sistema é 0,4 metros. E a frequência angular da oscilação, né? Ele não diz frequência angular da oscilação nos dados, mas ele fala frequência angular. E tu tem que, de fato, relacionar diretamente frequência angular à oscilação, ao MHS, porque esse conceito, né, de frequência angular aparece no MHS. Aí ele diz o que depois? A velocidade do projétil antes do choque entre as massas mzão e mzinho, em metros por segundo, é. Então ele quer saber a velocidade do projétil antes do choque, sabendo as massas deles, sabendo que o sistema resultante das duas massas juntas, né? A frequência resultante angular é de 2 radianos por segundo e a amplitude de oscilação do sistema é 0,4 metros. Então como é que a gente vai associar as grandezas do MHS às grandezas da colisão? Então essa é uma questão que, como o cara te deu as informações do fim da questão, eu vou fazer a questão ao contrário, né? Eu vou entender que existe um MHS associado à colisão e eu vou trazer isso para o início, né? Eu vou trazer isso para a colisão em si. Porque o MHS é uma consequência da colisão. Mas os dados que eu possuo aí são dados do MHS. Então eu vou ter que fazer a questão na ordem contrária da lógica, né? Da sucessão dos fatos. O MHS é uma consequência direta da colisão. Porém, os dados que eu tenho são no MHS. Então eu vou começar no MHS e fazer a questão, entre aspas, de trás para frente. Pensando no MHS primeiro, que é uma coisa que aconteceu depois, e para depois pensar na colisão que aconteceu antes. Show? Então vamos lá. Vamos pensar aí no MHS. O que está rolando nesse MHS? Quais são os dados do MHS? Vamos anotar os dados. O primeiro dado desse MHS é a amplitude de oscilação, é o A, né? Então a amplitude de oscilação do MHS é 0,4 metros. Essa é a amplitude. E qual é o outro dado? A frequência angular. É sempre bom saber associar uma letra àquela grandeza, né? Para frequência angular, em geral, a gente usa a letra ômega, né? A letra ômega é a frequência angular, que é 2 radianos por segundo. Então eu tenho o ômega do MHS e eu tenho a amplitude do MHS. E esses dois dados juntos, eles te trazem, na verdade, eles te informam basicamente quase tudo do MHS. Você com esses dados consegue calcular a constante do MHS, que nesse caso é a constante elástica da mola, né? Porque é um sistema massa-mola. Você consegue calcular a velocidade máxima, consegue calcular a aceleração máxima, você consegue calcular a energia mecânica desse MHS, você consegue calcular diversas coisas, beleza? E o que é mais importante de a gente saber? Beleza, eu tenho os dados do MHS. Vamos pensar agora na colisão. Você tem uma colisão que a questão diz ser perfeitamente inelástica, né? O que significa a colisão ser perfeitamente inelástica? Significa que 100% os blocos permanecem juntos após o choque. Então, com certeza, os dois corpos da questão permanecem juntos após o choque. Ou seja, antes de o MHS efetivamente ocorrer, tem a figura do desenho, né? Que é a massa mzinho vindo com velocidade Vzão. Quer dizer, a massa mzinho que vai vir com uma velocidade que eu vou chamar de Vzinho, que é a pergunta do problema. Então você tinha aí a mola, o bloco de massa mzão. Lembra que o mzão é igual a quanto? O mzão é igual a 10 kg. Vai vir o projétil de massa mzinho, que a questão diz ter 2 kg. Vai vir com uma velocidade Vzinho que eu desconheço. Uma velocidade Vzinho que eu desconheço. E aí vai rolar o choque, né? Quando o choque rolar, o que vai acontecer? É uma colisão inelástica? Então, o projétil e o bloco vão permanecer juntos após o choque. Projétil e o bloco permanecem juntos logo após o choque, né? Estou considerando que o choque é tão rápido que a mola não teve tempo de se deformar durante o choque, tá? Então, durante o choque, só houve a colisão mesmo entre o bloco e o projétil, de modo que a mola ainda não deformou. Então, a mola está exatamente igual como estava antes. Porém, o projétil se encontra alojado no bloco. Ou seja, esses dois caras, eles constituem um sistema cuja massa total é a soma das massas dos dois, porque os dois estão juntos. Então a massa total é de 12
kg. Sendo a massa total de 12 kg, esse sistema vai ter que possuir velocidade. Por quê? Porque em todo choque ocorre o que a gente chama de conservação da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento inicial do sistema pré-choque, antes do choque, tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema após o choque. Então, após o choque, a quantidade de movimento é igual à quantidade de movimento do sistema antes do choque. Isso significa o quê? No início, claramente, o sistema tinha uma quantidade de movimento para a esquerda, né? No final, o sistema tem que continuar tendo uma quantidade de movimento para a esquerda, porque ela se conservou, já que é um choque. Ou seja, esses caras juntos têm que ter uma velocidade Vzão após o choque. A parada é, o Vzão você consegue calcular rapidamente. Por que você consegue calcular o Vzão rapidamente? Porque o Vzão é a velocidade logo após o choque. E o que vai acontecer após o choque? O sistema vai entrar em MHS, vai começar a oscilar. Então, se o sistema começa a oscilar, o que significa isso? Se o sistema começa a oscilar, essa velocidade Vzão vai conferir, significa que existe uma energia cinética que vai se transformar numa energia potencial. Basicamente, o sistema vai ter uma energia cinética própria após o choque, né? E essa energia cinética, que se transforma em potencial e elas ficam revezando entre si, né, constituem a energia mecânica do MHS após o choque. E, particularmente, essa velocidade, ela se dá no momento em que o sistema não tem a mola deformada, né? Nesse momento aqui, a deformação da mola, que a gente costuma chamar de X, ela vale 0. Ou seja, essa, na prática, pensando no MHS, ela é a velocidade máxima que os dois juntos vão ter, porque é a velocidade quando a deformação no MHS vale 0. Então, se a deformação no MHS vale 0, a velocidade que o sistema tem, né, que o conjunto ou que o corpo tem preso na mola, é a velocidade máxima do sistema. E sendo a velocidade máxima do sistema, a gente tem uma formuleta para calcular a velocidade máxima da MHS, né? Quanto vale a velocidade máxima da MHS? Você pode conservar energia, você pode fazer várias coisas, mas particularmente eu consigo calcular a velocidade máxima usando essas duas informações. Ômega vezes A. Daí a importância de você... Eu não sou o maior fã de decorar fórmula, tá? Se decora a fórmula fazendo muita questão, se entendendo muito bem a teoria. Então não é para você parar e decorar a fórmula. Então entenda a teoria para saber as fórmulas decoradas e entender por que elas existem, tá? Isso é o mais importante. Mas é importante saber as fórmulas decoradas, ter as fórmulas no sangue. Porque se você entende que aqui é a velocidade máxima, você consegue calcular a velocidade máxima direto com as informações dadas pela questão. Elas não foram à toa. As informações da questão são ômega, que é a frequência angular, e amplitude de propósito. Justamente por quê? Justamente porque você conhece a velocidade máxima a partir do ômega e do A. Ou seja, já está tudo no SI, né? Radiano por segundo é no SI, metro é no SI. Então a velocidade máxima nessa questão vai valer quanto nesse MHS? Ômega vale 2, amplitude vale 0,4. A velocidade máxima é 0,8 metros por segundo. 0,8 metros por segundo. Sendo 0,8 metros por segundo, eu simplesmente vou pensar agora na colisão perfeitamente elástica para calcular quanto vale a velocidade do projétil pré-choque. Porque eu sei o quê? Que não houve variação da quantidade de movimento do sistema em relação ao início do choque, né? Então, pós-choque e antes do choque, a variação da quantidade de movimento é 0. O que significa isso? Significa dizer que a quantidade de movimento inicial do sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final, quando você pensa no sistema como um todo. E qual é a quantidade de movimento inicial? No início, só o projétil tinha quantidade de movimento, porque só o projétil tinha velocidade. Então, no início, a quantidade de movimento inicial ela vale quanto? A massa do projétil vezes a velocidade. A massa do projétil é quanto? 2 kg. A velocidade V é o que a gente quer descobrir. Então, no início, lembra que quantidade de movimento ela é calculada de que jeito mesmo? Quantidade de movimento, vetorialmente falando, né? Ela é o produto da massa do corpo pela sua velocidade. Então, eu vou pegar a massa e em módulo, né? É só tirar o módulo aqui, fica o módulo da quantidade de movimento. É a massa vezes o módulo da velocidade. Então, o módulo da quantidade de movimento, no início, é a massa, que é 2, vezes o módulo da velocidade, que eu quero descobrir. É o Vzinho. Isso vai ter que ser igual a quanto? No final, os dois corpos constituem apenas um, né? Apenas um de massa 12 kg. Com que velocidade? Com a velocidade de 0,8 metros por segundo que a gente calculou olhando para o MHS. Então, 2 vezes V vai dar a massa total no final, que é 12,
vezes a velocidade dos corpos juntos, que é 0,8, correto? Vai ficar 12 vezes 0,8. Corta aqui, 6, né? Então a velocidade final vai ser quanto? 6 vezes 0,8. A velocidade final vai ser 4,8 metros por segundo. A velocidade final não, né? A velocidade do projétil antes do choque. O que nos dá aí o gabarito sendo letra D. Correto? Então é uma questão, no final das contas, simples de MHS e de colisões. Só que, de novo, você tem que saber muito bem os conceitos e saber particularmente que a velocidade máxima no MHS em ômega vezes A matava essa questão muito rapidamente. Tinha outros jeitos de fazer, outros jeitos que seriam mais demorados, você conseguiria fazer, só que o ideal é que numa prova de 40 questões, como é da iPhone, né? 20 de matemática e 20 de física, você consiga, em 4 horas, né? Você consiga fazer isso de forma rápida. Fazer isso de forma rápida é muito importante. Então, calcular velocidade máxima fazendo ômega vezes A nessa questão era muito rápido para resolver a questão, né? A questão é resolvida em 2 linhas na prática. É que eu fiz um desenho, né? Estou explicando para vocês, mas é resolvido em 2 linhas. Uma conta é ômega vezes a outra conta é a conservação da quantidade de movimento, que é bem rápida também, né? É uma linha, né? É que eu, de novo, eu desenhei uma linha embaixo da outra, mas você escreve isso aqui numa linha, né? Então é bastante rápida a questão, tá? E se você conseguir resolver uma questão como essa bastante rápido, né? Você tem vantagem para resolver outras questões que são maiores e mais difíceis. Tudo bem? Então é isso que a gente tem aí na questão 2 que eu propus para vocês. Uma questão de colisões cai bastante, junto com o MHS cai bastante. Com certeza vai ter uma questão de colisão na prova da EFON, com certeza vai ter uma questão de MHS. Eu só juntei as 2 coisas em uma só. Show de bola? Vamos ver aí a próxima questão? A próxima questão também é uma questão de ondas. Só que particularmente essa próxima questão, ela fala de uma questão de ondas estacionárias. Beleza? Que é outra coisa que a prova da EFON cobra bastante. Ondas estacionárias, né? Os famosos harmônicos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão, que é uma questão um pouco mais complexa, tá? Ela não é trivial. E vamos tentar resolver aí, tá? Então vamos lá. O que é dito? Ó, um tubo sonoro de comprimento total L igual a 1, aberto nas 2 extremidades, possui uma parede móvel em seu interior, conforme a figura. Essa parede é composta de um material refletor de ondas sonoras e pode ser transladada para diferentes posições. Então, tu vê que é um enunciado um pouco mais complexo aí, né? Dividindo o tubo em 2 câmaras de comprimento, L1 e L2, que nem a figura mostra aí, né? 2 ondas sonoras distintas adentram esse tubo, uma pela abertura da esquerda, com F1 igual a 2,89 kHz, e outra pela abertura da direita, com F2 igual a 850 Hz. Em relação às ondas sonoras, os valores de L1 e de L2 em centímetros, que possibilitarão a formação de ondas ressonantes em ambas as cavidades, são respectivamente. Então, o pedido da questão ele não é muito ortodoxo, né? É um pedido um pouco estranho, né? O que seriam ondas ressonantes, né? Em ambas as cavidades? Ele diz, né, que aquela parede é composta de material refletor de ondas sonoras, né? Então, aquela parede que está ali no meio, ela permite que as ondas sonoras se reflitam vindo da fonte F1 e se reflitam vindo da fonte F2. Mas para ter ondas ressonantes, o que ele quer te dizer? O que é ter onda ressonante? Onda ressonante é a onda que forma harmônico dentro de um tubo sonoro. Então ele quer que, simultaneamente, em ambas as cavidades, você tenha harmônicos sendo formados. Ondas estacionárias com harmônicos sendo formados. Tanto na cavidade de comprimento L1, quanto na cavidade de comprimento L2. Ele quer que haja harmônicos sendo formados em ambas as extremidades. Em ambas. Tudo bem? Então qual a ideia? Vamos fazer um desenhozinho para entender aqui. Como é que fica a parada? Fazer menos em 3D esse desenho, tá? Porque não importa muito isso ser em 3D ou não. Basicamente, você tem um tubo aberto em ambas as extremidades. Vou até desenhar aberto aqui. Um tubo aberto em ambas as extremidades com essa tal membrana dividindo as 2 cavidades. Sendo que um dos pedaços tem comprimento L1 e o outro pedaço tem comprimento L2, que totalizam aí 1 metro, né? Então, se ambos os comprimentos totalizam 1 metro,
eu posso chamar esse cara aqui de L, e esse cara aqui vai ser 1 menos L, correto? Porque o comprimento total é de 1 metro. Tudo bem ou não? E aí você quer que haja a formação de ondas ressonantes. O que significa isso? Você precisa que haja a formação de uma onda estacionária aqui, e eu vou desenhar um harmônico qualquer. Lembra que aqui você tem um tubo sonoro aberto em apenas uma extremidade. Então o perfil da onda sempre começa com um nó no fundo do tubo, né? É um nó no fundo do tubo. E na outra extremidade você tem o quê? Na outra extremidade você tem máximos de intensidade, antinós, né? Então você tem antinós na extremidade aberta e um nó na extremidade fechada. Aqui eu desenhei particularmente o famoso terceiro harmônico, porque eu tenho 2 nós. Se eu tenho 2 nós, terceiro harmônico. E qual é a ideia aqui? A ideia aqui é qual? Que do outro lado você tenha simultaneamente também algum harmônico. Eu vou desenhar um harmônico aleatório, porque realmente eu não tenho de qual a informação, mas eu desenhei um harmônico um pouco maior, tá vendo? Que agora eu tenho um harmônico diferente. Aqui eu tenho particularmente o quinto harmônico, beleza? Aqui eu botei o terceiro harmônico, aqui é o quinto harmônico. Eu não sei se serão esses harmônicos, tá? Foi só uma representação aleatória. Mas eu sei que se eu escolher direitinho o valor do L1 e do L2, eu vou ter simultaneamente em ambas as cavidades um harmônico em cada uma delas. Então eu tenho que escolher exatamente os valores para que eu tenha exatamente um harmônico em cada uma das cavidades. É isso que eu quero que aconteça. E um harmônico, de modo que sejam harmônicos para essas frequências que a questão deu, né? Do lado esquerdo, você tem uma frequência F1, que vale 2,89 kHz, né? 2,89 kHz é 2.890 Hz. Então aqui você vai ter o quê? 2.890 Hz. E do lado direito, você vai ter uma frequência F2 que vale quanto? Uma frequência F2 que vale 850 Hz. E eu quero que essas duas frequências gerem harmônicos em cada uma das duas cavidades, em cada um dos 2 tubos sonoros abertos que a gente tem. Então, qual a ideia? Vamos lá. Quando você tem a EBSU, você conhecer a fórmula de Cor da frequência. Por quê? Quando você tem harmônicos num tubo aberto em apenas uma extremidade, fechado na outra, a frequência do enésimo harmônico ela é calculada desse jeito daqui, ó. Ela é N, o N é o número do harmônico em questão, vezes a velocidade da onda naquele lugar, sobre 4 vezes o comprimento. 4 vezes o comprimento. Sendo, nesse caso, o N um número obrigatoriamente ímpar. Ou seja, números pares não podem entrar no valor do N. Basicamente, o N ele é pertencente a que conjunto? 1, 3, 5 e assim sucessivamente. Só números ímpares. Então você não pode ter aí números pares. Isso aqui é porque é um tubo aberto em apenas uma extremidade. Se fosse um tubo aberto em 2 extremidades, a fórmula seria NV sobre 2L com N qualquer. Natural. Podia ser, então, 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui a gente só tem harmônicos ímpares, porque o N só pode ser ímpar. Então a gente não tem um segundo harmônico nessas situações. A gente não tem um quarto harmônico, porque são pares. A gente só tem os harmônicos ímpares. Primeiro harmônico, que é o harmônico que a gente chama, né, de fundamental. Fundamental. Segundo harmônico e assim sucessivamente. Beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ficar testando aqui, inevitavelmente, tá? A gente vai ter que ficar testando, inevitavelmente, qual das situações, para cada qual L, a gente vai ter um harmônico exatamente ali para cada uma das frequências. Então a gente vai ter que pensar primeiro numa cavidade, depois na outra e comparar quando é que a gente tem a soma dos L's dando exatamente 1 metro. Como é que fica então? Vamos lá. Vamos pensar primeiro na primeira cavidade, que é da esquerda, né? Cavidade 1. Eu sei que a frequência vale sempre quanto? Eu sei que a frequência vale sempre 2.890 Hz na cavidade 1. Então como é que vai ficar? A frequência de um harmônico qualquer tem que ser quanto, obrigatoriamente? 2.890, porque essa é a frequência do som que é emitido para dentro da cavidade. Então tem que valer quanto? 2.890 Hz obrigatoriamente. Aí qual é a parada? 2.890 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a um N qualquer, vou chamar de N1, porque é o N na primeira cavidade, vezes a velocidade do som ali, e a questão diz lá no dado, né? O meio no interior do tubo, tá escrito até errado, né? Tá escrito do tudo.
Na verdade, é o meio do interior do tubo, é o ar, onde o som se propaga com velocidade de 340 metros por segundo. Então, a velocidade aqui é a velocidade do som, que vai dar 340. Sobre quanto? Sobre 4 vezes o comprimento, que vai ser 4 vezes L1. Ah, dá pra fazer uma conta rápida aqui, né? Por quê? Porque aqui corta, né? Vai ficar 0. 340 vezes 10 dá 34 vezes 10 dá 340, exato. Ou melhor, né? Dá pra dar uma simplificada aqui, ó. Aqui fica 17. Aqui fica 2 embaixo. E 17 com 289 dá exatamente 17. Isso significa que N1 é igual a quanto? 2 vezes 17 é 34. E vem o L1 junto, né? Então o N1 é 34 vezes o L1, obrigatoriamente, sendo que esse L1 aqui está em metros, né? Lembra que o L1 está em metros. Beleza ou não? E aí eu tenho valores possíveis para o N1 em função do L1, né? O que significa isso? Eu preciso, lembra que o L1, tanto o L1 quanto o L2, eles têm que ser menores do que 1 metro, né? Porque é obrigatório que sejam menores que 1 metro, porque o tubo todo tem 1 metro de comprimento. Aí como é que fica? N1 é 34 vezes L1 e o N1 só pode ser número ímpar, né? Nunca pode ser número par. Então vou ter que escolher L1 de modo que o N1 seja ímpar, obrigatoriamente. Correto? Tem que escolher o N1 de forma que o L1 seja ímpar. Na verdade, eu vou escolher os N1s possíveis e vou calcular os valores dos L1s possíveis, né? Que é mais rápido, né? Então vamos lá. Se o N1 for igual a 1, que é o primeiro harmônico, quanto é que vai dar o L1? O L1 vai ser igual a 1 dividido por 34 metros. 1 dividido por 34 metros funciona, né? Por que funciona? Porque é menor do que 1 metro. Então tá de boa. N1 igual a 3. N1 igual a 3 vai me dar um L1 igual a quanto? 3 dividido por 34. Eu vou poder fazer isso sucessivamente até que valor, né? Vou poder escolher N1 igual a 5. O problema é chegar no 34, correto? O 34 dá ruim pra gente. Por que o 34 dá ruim? Porque o 34, se o N1 for maior do que 34, o L1 vai dar 34, um número maior do que 34 dividido por 34, né? E aí, sendo um número maior do que 34 dividido por 34, vai dar maior do que 1, né? E não pode. Então, eu já entendi que vai dar 1 sobre 34, 3 sobre 34, e assim sucessivamente, né? Quando vai dar o N1 igual a 5, o L1 vai dar 5 sobre 34, e aí dá pra entender o que vai acontecer, né? Vou andar com isso aqui até o N1 igual a 33, né? Porque é o máximo possível ímpar, né? Então, o L1 vai dar no máximo quanto? 33 dividido por 34 metros. De boa? Isso são as possibilidades do N1 para o tubo 1. O N1 valendo de 1 até 33, com L1 sendo de 1 sobre 34 até 33 sobre 34. Tu vê que você está sempre somando quanto? Está sempre somando 2 sobre 34 aqui a cada vez que você aumenta o N. Correto? Sempre aumenta 2 sobre 34. Eu vou fazer a mesma conta agora para o tubo 2. Vamos fazer a mesma conta para o tubo 2. Como é que fica o negócio aí? Fazendo a mesma conta para o tubo 2. Como é que fica? Fazendo a mesma conta para o tubo 2, o que a gente vai ter? Só que no tubo 2 é 850 Hz, né, a frequência, e não 2.890, é 850. Então fica assim, ó, 850 é igual a quanto? N2 vezes 340 sobre 4 vezes L2. Dá para cortar um zero. De novo, eu posso simplificar. Por 2 aqui, fica 17 em cima, 2 embaixo. E 17 com 85 é 5. De modo que, multiplicando o cruzado aí de novo, o N2 vai ser igual a 10 vezes L2. Uma conta um pouquinho melhor, né? Porque se eu escolher o N2 igual a 1, o L2 vai valer quanto? O L2 vai valer exatamente 1 dividido por 10, né? Metro. Se eu escolher o N2 igual a 3, quanto é que vai valer o L2? 3 sobre 10. Aqui é até mais restrito, né? Porque é mais rápido de chegar perto de 1, né? Porque é sobre 10, né? Então, se eu escolher N2 igual a 5, quanto é que vai dar o L2? O L2 vai dar 5 sobre 10. E assim sucessivamente, né? Se eu escolher o N2 igual a 7, quanto é que vai dar o L2? 7 sobre 10. E por fim, se eu escolher o N2 igual a 9, o que vai acontecer? O L2 vai dar quanto? O L2 vai dar exatamente 9 dividido por 10 metros. Correto?
9 sobre 10 metros. E aí que tá. Qual é a ideia? Não tem como ser um N2 igual a 11, porque se o N2 fosse igual a 11, o que aconteceria? Por N2 igual a 11, a gente teria aí, N2 igual a 11, um número L2 igual a 11 sobre 10, que seria maior do que 1 metro. E não pode ser maior do que 1 metro, né? Porque o L2 e o L1 tem que ser menores do que 1 metro. Então, esse é o número máximo do N2 que eu tenho. E aí, eu tenho que ver se algum desses L's me permite ter um L1 correspondente dentro dessa lista, né? E aí tu vê, né? Que se o L2 for 1 sobre 10, o L1 teria que ser 9 décimos. E aqui eu não tenho 9 décimos nas contas possíveis, né? Não tem 9 décimos. Porque não tem como ter um múltiplo de 9 em cima, um múltiplo de 10 embaixo, né? Eu não tenho 9 décimos. Tem como eu ter 7 décimos? Também não, né? Mas tem como eu ter meio, né? Lembra que aqui o L2 vale meio, correto? Então, se eu tiver um L2 igual a meio, eu posso ter um L1 igual a meio, né? Porque L1 igual a meio é no caso do N1 igual a quanto? É no caso do N1 ser igual a 17, que é um número ímpar. E aí o L1 seria quanto? 17 dividido por 34, que é uma das possibilidades. E 17 sobre 34 é exatamente meio. E olha aí a parada. Meio somado com meio metro é exatamente igual a 1 metro, que é o total. Então você tem que botar esse tubo, essa membrana, na verdade, né? Esse material refletor, essa parede, bem no meio. Porque botando essa parede bem no meio, eu vou ter o 17º harmônico de um lado, no lado N1, e eu vou ter o quê? Vou marcar aqui, de laranja. Eu vou ter o 17º harmônico, e eu vou ter o 5º harmônico no lado 2. Então, na primeira cavidade, eu vou ter o 17º harmônico, e na segunda cavidade eu vou ter o 5º harmônico. De modo que cada um deles vale exatamente meio metro. Ou seja, cada um deles vale exatamente 50 centímetros. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra C. Cada um deles vale exatamente 50 centímetros. 17º harmônico de um lado, 5º harmônico do outro lado. Então, tu vê que eu não fiz, fisicamente aqui, eu não fiz nada além de entender o que significa ondas sonoras em um tubo aberto em apenas uma das extremidades e saber a fórmula. Não fiz nada além disso. Mas eu tive essa interpretação de que, simultaneamente, eu teria que ter em ambas as cavidades uma onda harmônica acontecendo, simultaneamente. Só que é difícil ter simultaneamente, porque quando eu vario o comprimento de uma das cavidades, eu vario da outra. Só que o total tem que dar 1 metro. E a única chance de o total dar 1 metro, tendo ondas harmônicas, tendo ondas estacionárias em cada uma das cavidades, é tendo o 17º harmônico em uma delas, tendo o 5º harmônico na outra. Só desse jeito a gente consegue. Beleza? Então essa é uma questão um pouco mais complicada, porque tem uma interpretação envolvida. Tem uma conta um pouco chata, né? Tem que fazer vários casos. Mas é uma questão em que essas possibilidades, esses casos diversos, em questões de ondas estacionárias, acontecem bastante. Então, é uma questão que é muito bom você ter dentro do teu coração, aí dentro da tua cabeça, para levar para a prova essa ideia. Show? Então, uma revisãozinha aqui de ondas estacionárias, que é algo extremamente comparado na EFON, e uma interpretação aí para vocês levarem. Beleza? É isso. Então vamos lá, galera. Vamos ver a quarta questão agora, que é uma questão também de ondulatória, também de ondas, mas é um assunto específico aí, vamos tentar identificar. Vamos lá. Uma fonte sonora está situada num ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 0, e outra no ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 4 metros. As ondas produzidas pelas duas fontes têm a mesma frequência e estão em fase. Um observador situado no ponto de coordenadas x igual a 3 metros e y igual a 0 metros, nota que a intensidade do som diminui quando ele se move paralelamente ao eixo y no sentido positivo ou no sentido negativo. Vamos tentar entender o que significa isso. Se a velocidade do som no local é 340 metros por segundo, a menor frequência das fontes em hertz que pode explicar essa observação é... O que significa? Primeiro ponto dessa questão. Ele está falando de duas fontes sonoras. Ó. Uma fonte sonora. E vamos até anotar isso. Uma fonte sonora, ela está situada no ponto x igual a 0, y igual a 0. Né? Ou seja, a fonte sonora, tem uma das fontes sonoras que está situada bem aqui na origem de um sistema, né? É cartesiano aí. Então vou chamar essa aqui de fonte F1, a primeira fonte sonora. E outra fonte sonora está situada em que ponto? No ponto x igual a 0 e y igual a 4. Então,
x igual a 0, y igual a 4. Então tem uma outra fonte sonora que está aqui em cima. X igual a 0, y igual a 4. Isso significa, né, que a distância entre elas aqui vale 4 metros, né? Porque essa fonte está no ponto x igual a 0 e y igual a 4. Certo? E ele diz o quê? As ondas produzidas pelas duas fontes têm a mesma frequência e estão em fase. Ou seja, você tem ondas sonoras produzidas por ambas as fontes, que vão se interceptar, né, em qualquer ponto aí do espaço. E quando ondas se interceptam, em geral, você quer calcular se há interferência entre elas, correto? Interferência que a gente chama de construtiva ou destrutiva, né? Então é uma questão de interferência de ondas. Então tem toda uma forma de você pensar em questão de interferência. Mas você vai lembrar o quê? Que você pode ter interferência do tipo construtiva, que é quando os sons se reforçam e você escuta um som mais intenso, né? Um som de intensidade máxima possível, ou essas ondas se destroem. E aí você tem um som de intensidade mínima possível. Então você pode ter um som de intensidade máxima possível ou um som de intensidade mínima possível. Tudo bem? Intensidade máxima, interferência construtiva. Intensidade mínima, interferência destrutiva. E a questão diz o quê? Um observador situado no ponto de coordenadas x igual a 3 metros e y igual a 0 metros, nota que a intensidade do som diminui quando ele se move paralelamente ao eixo y, no sentido positivo ou no sentido negativo. Ou seja, você tem um observador que está em que ponto? Está aqui o observador. Temos um observador que está no ponto x igual a 3, né? Ou seja, essa distância aqui é de 3 metros. E aí esse observador, se ele se move para cima ou para baixo, a intensidade do som que ele ouve diminui. O que significa isso? Significa que esse observador ele está sentado, ele está ali estático, num ponto em que o som tem maior intensidade possível. Porque se ele sair dali, né, basicamente o que a questão está te dizendo, é que se ele sair dali, a intensidade que ele ouve diminui. Ou seja, onde ele está, a intensidade é a máxima possível. E se onde ele está, a intensidade é a máxima possível, o que está rolando ali é o que a gente chama de IC, né? O que está rolando ali é uma interferência construtiva. Porque ao sair dali, a intensidade que ele ouve, ela diminui. De boa? O que significa isso? Significa simplesmente que se a intensidade diminui, é porque naquele ponto a interferência é construtiva. E como é que a gente determina, como é que a gente força a que num ponto aconteça interferência construtiva? Na verdade, a gente pode forçar uma interferência destrutiva ou construtiva de acordo com a seguinte expressão, né? A gente chama que o ΔD, o que é o ΔD? ΔD é o que a gente chama de diferença de caminhos, né? O que é a diferença de caminhos? Cada onda, ela percorre uma certa distância até chegar no observador. Por exemplo, a onda da fonte F1 percorre essa distância tracejada laranja aqui, né? Até chegar no observador. Ou seja, a onda emitida por F1 percorre exatamente 3 metros para chegar no observador. Enquanto que a onda emitida por F2 percorre mais do que 3 metros, né? Porque vai percorrer esse tracejado verde aqui, né? Então a onda emitida por F2 percorre que distância? Aí você consegue achar fazendo aqui um Pitágorazinho, né? Que é 90 graus, triângulo 3, 4, 5, né? Ou tu faz o Pitágoras, ou tu identifica que esse triângulo direto é o 3, 4, 5. Então, a fonte F2 emite um som que vai percorrer 5 metros até chegar ao observador. De modo que a diferença de caminhos nessa questão vai ser 5 metros de uma onda, menos os 3 metros do outro até chegar no outro observador. Então, a diferença de caminhos é exatamente 2 metros. Mas, de modo geral, o ΔD, que é a diferença de caminhos, você sempre escreve ele como sendo K lambda dividido por 2. Onde o K é um número inteiro e, além de ser um número inteiro, ele tem uma particularidade. As ondas podem ter sido emitidas em fase ou as ondas podem ter sido emitidas em oposição de fase, né, com a fase invertida. E o que significa isso? Se as ondas são emitidas em fase, se o K for par, isso implica que há a ocorrência naquele ponto lá de uma interferência construtiva. Se o K for ímpar, há naquele ponto lá a ocorrência de uma interferência destrutiva. E o contrário é o contrário e vice-versa, né? Se o K for par,
para ondas emitidas em oposição de fase, a interferência de que tipo? Destrutiva. E se o K for ímpar, para ondas emitidas em oposição de fase, a interferência se dá como sendo construtiva. A nossa questão aí, ela diz o quê? Que as ondas foram emitidas em fase, tem a mesma frequência, ou seja, se elas têm a mesma frequência, elas têm o mesmo lambda. E elas foram emitidas em fase, né? Então a gente quer essa situação, né? E a gente quer que ocorra lá o quê? Interferência construtiva. Ou seja, a gente quer que o K seja par, porque a gente quer interferência construtiva. E aí eu só vou agora, entendendo, tendo interpretado a questão, eu vou jogar os dados, né? Eu sei que a diferença de caminhos vale quanto? 5 metros de uma onda menos 3 metros da outra. Isso vai ter que ser igual a quanto? K sobre 2 vezes o lambda, né? Mas qual é o bizu para você achar o lambda? Você sabe que V igual a lambda F, né? V igual a lambda F. Logo, o lambda vale quanto? V dividido por F. Lambda é V sobre F. Então, no lugar do lambda, eu posso botar velocidade da onda sobre a frequência. Só que a velocidade da onda é a velocidade do som, porque a onda em questão é o som, né? Então, vai ficar 340 sobre a frequência. Dá pra fazer uma continha aí, né? Qual é a continha? 5 menos 3 vale 2. 2 com 340 é 170. 170 com 2 é 85. Ou seja, passa a frequência multiplicando. A frequência é 85 vezes o K. Correto? E se eu quero que o K seja... Se eu quero que a interferência, seja construtiva, eu preciso que o K seja par. O K par pode vir do 0, pode ser o 2, pode ser o 4 e assim sucessivamente. K igual a 0 não faz sentido, né? Porque se o K for 0, o delta D é 0. Só que o delta D não é 0, né? O delta D ele é maior do que 0. Então, K igual a 0 não vale. Então, eu posso ter K igual a 2, 4, 6. Só que a questão pergunta a menor frequência. Então, se eu quero a menor frequência possível, se eu quero a frequência mínima, eu preciso escolher o K mínimo. Só que além de o K ser mínimo, ele tem que ser par. Então, qual é o menor K par possível? O menor K par possível é 2, correto? Então, a frequência mínima, ela é dada pelo menor K possível, que é o 2, né? O K mínimo possível é K igual a 2. Então, a frequência mínima, ela vale 85 vezes 2, de modo que a frequência mínima vale quanto? A frequência mínima valerá 170 Hz. O que se encontra na letra B, o gabarito dessa questão aí é a letra B. Então, uma questão que em termos de conta, em termos de raciocínio para interferência, é de boa. Só que o jeito que ele diz que há interferência ocorrendo naquele ponto é esse dali, né? Um observador situado naquele ponto ali nota que a intensidade do som diminui quando ele se move paralelamente ao eixo Y no sentido positivo ou negativo do eixo Y, né? Ou seja, é que naquele ponto ocorre uma interferência construtiva. É isso que essa informação te traz. Belezinha? É isso que essa informação te traz. Show de bola? Certinho? Então tá aí.